Se você está usando o ChatGPT ou qualquer outra IA para criar seus textos, né? Provavelmente você já deve ter percebido que ela tem alguns vícios de escrita que podem incomodar quem vai ler os teus textos. Na verdade, isso vai além de um incômodo. Dependendo do objetivo que você quer com esse teu texto, isso pode te prejudicar muito. Por quê? Se você é um profissional, por exemplo, dentro de uma empresa, escrevendo textos, vamos supor que você seja alguém do financeiro escrevendo mensagens de cobrança para um cliente devedor. Em vez de você aumentar a chance dele pagar, você pode gerar um conflito, ele não gostar da tua mensagem e ainda brigar com você e não pagar, né? Se você é um prestador de serviço que está escrevendo conteúdo, por exemplo, criando conteúdo nas redes sociais para poder atrair potenciais clientes, esses potenciais clientes vão bater o olho ali e não vão gostar do teu texto, principalmente se você trabalha com escrita. Aí é mesmo que o caldo entornou, né? Porque ele não vai gostar do texto que você escreveu, como é que ele vai te contratar para escrever para ele? Não vai. Então, assim, tem várias situações em que você usa teus textos criados pelo ChatGPT que, se ele tiver esses vícios de escrita, ele pode prejudicar. E aqui eu quero te mostrar os 7 vícios mais comuns que as IAs costumam ter e como resolvê-los. Beleza? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com você para te dar alguns exemplos e tal, que fica mais prático e mais didático. Olha só. O primeiro dele é o que a gente chama de contrastes artificiais. Esse, com certeza, você já deve ter percebido, que é não é sobre tal coisa, é sobre tal coisa. Né? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Não é sobre vender, é sobre conectar. Não se trata de produtividade, mas de propósito. Não é apenas uma ferramenta, é uma revolução. Olha só que doido, né? Enfim, isso aqui, praticamente 100% dos textos criados pelo ChatGPT ou qualquer outro IA vai ter isso daqui. E aí, todo mundo já sabe, quando bate o olho, quando tem uma expressão dessa, que foi feito por IA. Tá? Primeiro vício de escrita é esse daqui. E aí, esse aqui não tem muito como fazer, não. Ou você, quando você cria o prompt para mandar ele escrever, você fala, não use esse vício de IA, ou você reescreve depois na revisão. Beleza? Segundo, excesso de conectivo. O que é conectivo, né? Conectivo são essas palavrinhas aqui, ó. Era para estar tudo na mesma página. São essas palavrinhas aqui, ó, que eles conectam uma ideia ou um argumento ao outro no teu texto. A ideia do conectivo é dar fluidez no texto, deixar o texto gostoso de ler. Só que, como tudo na vida, em excesso prejudica. Então, a IA, ela costuma colocar isso em praticamente toda a frase. Então, você vai começar, aqui eu não botei exemplo, né? Não. Mas olha só, você vai começar a primeira frase, vai ter lá a tua afirmação, uma informação qualquer que você está colocando no texto. Aí depois, além disso, depois, contudo, depois, entretanto, depois dessa forma, fica chato de ler. E quando fica chato, o que acontece? Hoje a gente tem uma guerra pela atenção na internet, não é verdade? E deve ter acontecido com você. Quando você bate o olho num texto, que pode ser até longo, né? Geralmente acontece mais isso com texto longo. Ele é longo. E você bate o olho, ele está chato de ler, você faz o quê? Você sai. Porque a gente não tem tempo para perder. A gente quer tudo muito imediato. A gente já quer direto aquela informação daquele tempo. A gente quer uma experiência bacana na internet no tempo que a gente está ali. Então, se eu estou começando a ler um texto, ele está chato ou ele não agrega uma informação muito bacana para mim, eu saio. E aí você pode ser prejudicado com isso, né? Porque você quer que a pessoa lê e se ela não lê, como é que ela vai fazer o que você quer que ela faça? Seja te pagar um boleto, seja comprar um curso seu, seja gerar uma conexão, porque você está ali criando uma imagem de autoridade para futuramente vender para ela, enfim, qualquer coisa que seja, tá? Então eu tenho essa listinha aqui, ó, aí você pode até pesquisar no Google aí quais são os conectivos mais comuns e você vai saber. Depois, tem algumas palavras que toda IA ela adora colocar em todos os textos. O ChatGPT, por exemplo, usa muito crucial e robusto. Quase todo o texto dele vai ter crucial e robusto. Então, quando tem isso daqui, de repente, o ideal é você substituir por um sinônimo, colocar uma outra afirmação, enfim. Não é que você não possa usar, tá, gente? Mas se isso estiver repetido, ou se todo o texto que ele cria para você estiver usando isso, já é um sinal que, de repente, você pode variar. Nossa língua é muito rica de sinônimos. Inclusive, tem um site que é o sinônimos.com.br, onde você pode pesquisar sinônimos das palavras, tá bom? E isso vai te ajudar a não ficar dependente dessa listinha aqui, ó. Depois você pode até ir tirando print aqui da tela para ficar com essa lista para você aí. Uso excessivo de travessões. Aqui são só travessões. Lista vem daqui a pouquinho. Ó, travessão. Travessão, ela é uma ferramenta linguística que todo mundo
sempre usou, né? Só que agora, infelizmente, como toda IA usa, ficou meio que marcado, vamos dizer assim. Eu continuo usando, sinceramente, eu continuo usando, quando eu acho que vale a pena. Mas as pessoas, às vezes, batem o olho num travessão, né? E aí, é igual, tipo, tem o... Não é sobre isso, é sobre aquilo, e um travessão a seguir, a pessoa já sabe que é escrito com IA e vai embora. Enfim, vai o bom senso, né? De você usar. Não é para parar de usar. Eu sinceramente, não estou falando para você parar de usar. Eu não vou parar de usar nenhum desses termos e tal. O que você sempre tem que estar em mente é o seguinte: o quanto isso aqui vai contribuir para a fluidez do meu texto, para a coerência, para a clareza, tá? E se você achar que realmente ele faz parte disso, vai contribuir, deixa, não tem problema. O importante é assim, não pode ter 5 frases, cada um com travessão, né? Aí fica estranho. Essa é a ideia. Listas. Esse aqui realmente é complicado. Por quê? Se você já tentou fazer um artigo de blog, por exemplo, um texto maior no ChatGPT, você mandou lá, faça um texto sobre tema tal, falando sobre tal coisa. Aí ele geralmente vai dividir o texto em subtópicos, né? Igual um artigo de blog e tal. E em todos os subtópicos ele vai fazer lista. Lista de tópicos assim, ó. E aí quando você vai pegar aquilo ali, aí esse aqui é um problema grave. Por quê? Se você for contratado, por exemplo, eu escrevo muito para artigo de blog, né? Meus clientes, eles querem ser encontrados pelo Google, e aí eles me contratam para escrever artigo de blog. Se eu crio um texto assim e coloco no blog de um cliente, esse texto para o Google é horroroso. Ele não está de acordo com o critério do Google, que privilegia texto, conteúdo profundo, conteúdo de qualidade e tal. Porque ele é um texto raso. Ele vai ter um texto que é só um monte de lista. Então fica raso. E fica uma experiência de leitura ruim. Aumenta muito a chance da pessoa sair dali. Então não vale a pena, tá? E eu venho encontrando, como eu faço muita prospecção de clientes e tal, né? E eu analiso o conteúdo deles antes de entrar em contato, eu percebo que tem muito site que está usando isso. E nitidamente, quando eu bato o olho, eu já sei. Foi o ChatGPT que fez, e quem fez não tinha noção de como fazer. Que é um grande problema de quem não contrata redator, né? Quer usar a IA porque acha que ela resolve tudo, mas não sabe como fazer. Então, acontece isso. Esse aqui é complicado, principalmente se você está trabalhando para a tua empresa, gerando conteúdo para um canal cujo objetivo, como o Google, por exemplo, é você aparecer nas primeiras páginas para quem está pesquisando alguma coisa sobre a tua empresa, tá? Então, para atrair as pessoas para o teu site, para lerem os teus textos e tal, isso daqui vai ser sair o tiro pela culatra, como dizem por aí. Não faça isso. Aí, aqui, a solução é o quê? Você informar no prompt, olha, não use lista em todos os tópicos. Faça texto corrente, né? E aí ele vai fazer. Agora a gente entra. Esses que eu mostrei anteriormente são mais técnicos assim e visuais e óbvios. Mas agora entra numa seara um pouquinho mais subjetiva, vamos dizer assim, mas tão importante quanto. Porque é o seguinte: o texto da IA, ela não tem opinião. Ele é um texto excessivamente neutro. Sabe aquele texto assim que parece que a pessoa tá cheia de dedos, que ela não quer se indispor com ninguém? Então, o texto da IA, ele não dá opinião nenhuma, ele não se posiciona. E isso é a maior prova de não humanidade desse texto. Porque quando você vai escrever um texto, fatalmente ali você coloca a sua opinião. Você está colocando ali o que você acha sobre aquele assunto. Faz parte da tua personalidade isso, né? E as pessoas, elas adoram isso. Então, por exemplo, você vai pegar no texto da IA e você vai pegar expressões totalmente genéricas, justamente para isso, para ficar em cima do muro. Então, ó, em muitos casos, isso pode variar. Alguns especialistas acreditam, é possível que... Tá vendo que ela não afirma nada? Não tem opinião formada, tá? E uma das coisas que vai trazer, como é que eu vou dizer? Vai trazer pessoalidade para o teu texto, vai trazer personalidade, vai trazer você, né? A tua alma, o teu coração para esse texto, é a tua opinião sobre as coisas. Então, por exemplo, um dos serviços que a gente pode ser contratado para fazer é escrever para executivos, profissionais, no perfil pessoal do LinkedIn deles. E um dos textos que mais dá resultado lá é a opinião desse executivo, dessa pessoa, sobre o mercado, sobre um movimento de mercado, sobre alguma coisa que está acontecendo, sobre uma técnica usada, enfim.
algo ali que ele está dando uma opinião sobre aquilo ali, tá? Então, cada vez mais os textos opinativos, vamos dizer assim, eles têm valor numa época em que a IA está criando textos genéricos desse jeito, beleza? Então, esse é o 6º vício de escrita. Vamos para o último agora, mas não menos importante, que ele é quase uma consequência do anterior, ou seja, é um texto que ele não tem experiência pessoal. Então, veja bem, quando você escreve um texto, você pode trazer o teu repertório para esse texto, você pode trazer a tua vivência nesse texto, você pode contar história, você pode contar experiência, você pode dar exemplo da tua vida, e isso conecta com a outra pessoa que está lendo. Ela pode se identificar com aquilo dali, porque ela já pode ter vivido alguma coisa parecida, ela pode se espelhar naquilo ali e se inspirar em fazer alguma coisa, de repente, para melhorar a vida dela. Enfim, tem N situações aí. Mas a IA não tem isso. Por quê? Porque ela não viveu nada, né? Ela é uma máquina. Então ela vai escrever um texto, novamente, totalmente neutro. Isso é o que a gente chama do texto sem personalidade. E tem uma coisa interessante aqui, ó. A IA ela fala sobre experiências, mas nós falamos a partir das experiências que vivemos, o que aprendemos com essas experiências, como sofremos com elas. Percebe? É a nossa humanidade aqui que está impregnada nesse texto, nesse conteúdo. Então, tem um exemplo prático aqui, ó. Muitos profissionais enfrentam desafios relacionados à produtividade. Genérico, genericão, né? Vamos dizer assim. Agora, olha só. Semana passada eu conversei com um gestor que passava 3 horas por dia apenas respondendo e-mails. Está implícito que não tem um problema de produtividade aqui. Mas eu dei um exemplo vivo, um exemplo humano. E isso faz com que quem esteja lendo se identifique, se conecte e responda a esse texto, engaje com esse texto. Percebe? Talvez esse daqui seja o pior problema, o pior vício de escrita da IA. E é aqui que entra esses dois últimos, né? Todos esses aqui, mas esses dois últimos principalmente, entra uma coisa que eu bato muito na tecla e que é um erro comum das pessoas que usam IA. Elas acham que a IA vai fazer tudo para elas, não só como escrita, tá? O pessoal aí está achando que a IA vai fazer tudo para venda, para comercial, para atender cliente, enfim. Não vai. Tudo que a IA faz é passível de revisão. E aí, quando você faz a revisão, aí você põe a tua humanidade nessa revisão. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu expliquei como você treina o ChatGPT para não fazer nada disso daqui. Eu vou deixar ele aqui, que é um texto como eu mostro como você treinar o ChatGPT ou qualquer IA, na verdade. São 3 passos que você treina ele e aí ele cria texto humanizado com a tua cara, ou com a cara da empresa para quem você trabalha, ou com a cara do teu cliente para quem você presta serviço, não importa. Mas ele vai sair com aquela... Mas mesmo assim, um dos passos disso é a revisão humana. É a revisão humana, tá? Isso responde uma das maiores dúvidas que as pessoas às vezes me falam quando estão interessadas em trabalhar com escrita. Que é o quê? Eduardo, você fala que tem muita oportunidade no mercado e tal, não sei o quê, mas e a IA? Por que as empresas não estão usando a IA para criar conteúdo e não precisar mais de redator? Por conta disso tudo que eu mostrei aqui para você hoje. Um dono de empresa, ou qualquer empresa que tem alguém ali que não é um redator, que não tem o conhecimento técnico de um copywriter, de um redator, ele vai escrever um texto de IA assim, robótico, sem vida, genérico. Isso não vai trazer resultado para a empresa. Então, ela precisa ter conhecimentos. Como ela não sabe, geralmente a pessoa não vai saber nem escrever bem, ela não sabe nem dizer se o texto que a IA criou é bom ou ruim. Mas ela também não vai saber se esse texto é bom ou ruim para o público dela, para o potencial cliente dela. É aí que entra a gente, entra o copywriter. Porque o copywriter ele tem o conhecimento técnico de copy, de storytelling, de análise público-alvo, de SEO, para entender, para criar textos baseados na necessidade do público-alvo da empresa. E esse texto, ele vai trazer o resultado que a empresa quer. Vai trazer mais cliente, vai trazer mais público, vai trazer mais aluno, mais paciente, independente da área que a empresa trabalha. Percebe? Então é por isso que eu costumo dizer que a IA, na verdade, ela botou um farol na necessidade do redator no mercado. Cada vez mais, o redator está sendo necessário por conta dos textos genéricos da IA. Olha que maravilha para a gente. E aí, se você tem vontade aí, se você gosta de escrever, está querendo fazer uma renda extra, ou está querendo ter uma outra profissão para trabalhar com algo que você gosta, com mais liberdade, com mais autonomia, né, no modelo freelancer, que eu atuo desde 2017, eu tenho um curso que te ensina tudo isso, que te ensina do zero até você conseguir cliente, e dentro dele, incluído está o ChatGPT
para você usar ele de forma humana, para você usar o poder dele de acelerar a produção de textos, mas mantendo a humanidade, a tua cara, a tua personalidade e tal, tudo direitinho ali dentro. E esse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E ali, se você quiser, tem tudo ali. Quando você entra no curso, você entra num grupo de alunos comigo, onde eu ajudo a aplicar as aulas do curso. Você tem 1 ano de acesso. Então tem bastante tempo aí para você aprender e entrar nesse mercado e aproveitar as oportunidades dele. Perdão. Vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo também, porque se você quiser tirar alguma dúvida comigo sobre o mercado, sobre o trabalho do copyright, a profissão, né? Sobre esse vídeo que eu coloquei aqui, sobre as IAs, enfim, o que você quiser, me manda mensagem, que sou eu mesmo que respondo, não é IA e nem equipe, sou eu mesmo que respondo e eu vou ter o maior prazer em te atender ali, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, você dá aquela curtidinha básica aí. Comenta aqui embaixo também o que você achou, que é importante eu saber o que você está pensando aí sobre o conteúdo que eu estou criando. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até lá!